Boa noite a todos e a todas. A nossa aula. É um prazer estar com vocês aqui. Vamos então dar prosseguimento no nosso curso preparatório. Hoje vou abordar com vocês a parte de conhecimentos pedagógicos e vou tomar como apoio a nossa apostila, que traz um texto bem interessante, que acolhe em parte significativa os textos que estão dispostos como bibliografia sugerida e também os seus autores. Evidentemente que eu não vou fazer a leitura integral da apostila, não tem como fazer isso. O que eu vou fazer é tomar como guia de percurso os textos e a disposição de organização de elencos do texto que está na apostila, tá bom? Então, vou dar uma pequena explanada acerca dos temas, explicar para vocês aqueles itens, aqueles elencos, aqueles temas, aqueles elementos que estejam apontados naquela sequenciação, tá bom? Dentro da apostila. Havendo qualquer interesse da parte de vocês em fazerem questionamentos, eu peço que vocês peçam a palavra, podem chamar, tá? Pela mãozinha, ou podem até mesmo ligar no microfone, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tenham, tá bom? E eu estou aqui à disposição de vocês, tá? Vamos dar início então, tá bom? Da parte de conhecimentos pedagógicos, né? Vamos falar um pouquinho sobre formação continuada de professores. Primeira coisa que é importante nós pontuarmos é que, quando nós falamos de formação continuada de professores, nós já nos remetemos a uma ideia de que o papel do docente seja executado por pessoas que já tenham a sua formação inicial adequada àquilo que é estabelecido no texto legal, no caso, na LDB, que é quem prevê a formação inicial para a atuação do professor. Só que a atuação do professor é uma atuação técnica, é uma atuação importante, é uma atuação que decorre de uma prática que ela se dá tanto no âmbito da ação efetiva de lecionar aula, do ponto de vista do conteúdo, do ponto de vista da técnica pedagógica, mas também do ponto de vista da ação social. E é uma tarefa que, como nós já verificamos na nossa própria legislação, ela é uma tarefa que também traz em si um elemento social muito importante. Portanto, é fundamental que este professor, esta professora, no exercício da tua função, ele tenha, além da sua formação inicial, asseverada de acordo com aquilo que está disposto na LDB, ele tenha também uma continuidade desta formação, de maneira permanente e sistemática, permitindo, assim, que a sua capacitação ou o seu aperfeiçoamento esteja em acordo com as demandas da sociedade para a qual este trabalhador presta o seu importante serviço. Dessa forma, nós tivemos, a partir do da década de 70 e 80 do século passado, ou seja, do século 20, uma exponente ascensão
das teorias e das ideias relacionadas à formação, à complementação educacional de professores. Então, houve uma discussão grande e uma implementação de uma ideia da necessidade de estabelecer-se uma prática contínua de formação de professores, buscando uma qualificação no sentido inicial das ideias, principalmente porque nós tínhamos professores que não eram nem mesmo formados na sua formação inicial, tínhamos professores leigos, e ainda hoje temos isso, tá? Mas a ideia era que que você pudesse pegar esses professores, tanto aqueles que já tinham uma formação, quanto aqueles que não tinham uma formação, e oportunizasse para esses profissionais uma forma de se qualificar ou de se requalificar em serviço, dentro do exercício da tua função. Não se encerrasse só mesmo na formação inicial, tá? Isso foi um debate importante que ajudou, inclusive, na discussão e na formulação da própria previsão dessa formação continuada dentro da nossa LDB. Se nós formos buscar na literatura, por exemplo, no que diz respeito, sobretudo, às escolas europeias, no início das discussões ainda do pós-guerra, nós vamos procurar, vamos encontrar, aliás, nessa busca, elementos muito enriquecedores que dão conta da ideia da formação em serviço. Se nós buscarmos, por exemplo, na abordagem que nós já conhecemos, a abordagem Reggio Emilia, que é muito importante para a educação infantil, para o professor da educação infantil, né, aquela abordagem que foi criada pelo pedagogo Loris Malaguzzi, e verificarmos a importância que tinha para aquela abordagem a formação em serviço e a quantidade de horas de formação em serviço, e nós formos buscar, por exemplo, contribuições, por exemplo, do Celestin Freinet, sobre a necessidade também de uma formação continuada e da discussão de práticas e de metodologias para a atuação, nós vamos verificar o quanto que isso é fundamental para a formação em serviço e para a qualidade da educação que é oferecida para o público. Portanto, a ideia de formação continuada, ela foi muito bem-vinda, inclusive pelos próprios professores, na ideia de um aperfeiçoamento que nos garantisse uma possibilidade de uma continuidade formativa que buscasse o tempo inteiro traduzir as novas conceituações, as novas visões, as práticas mais atualizadas para o docente, para o seu exercício do seu trabalho, da sua prática pedagógica mesmo, tá? É claro que no início essa formação ela foi traduzida mais como uma ideia de reciclagem ou com uma ideia de se rever aquilo que já havia sido anteriormente abordado por esses professores. Mas com o passar do tempo ficou claro que, até mesmo por questões relativas a, a equívocos na formação, ou a carências, ou a deficiências na formação inicial, ou até mesmo com relação à distância que havia do tempo em que houve a formação inicial para o tempo presente da atuação do professor, era importante que esse enriquecimento fosse muito maior.
Então, algumas lógicas foram sendo empregadas nesse sentido, tá? E alguns termos foram ficando ultrapassados com a finalidade de se oportunizar algo mais, algo mais adequado em relação a essa formação continuada. E o termo passou a ser mesmo isso, formação continuada, tá? Os termos iniciais davam conta de outras ideias, como capacitação, qualificação, aperfeiçoamento, reciclagem, atualização, mas todos esses termos foram sendo substituídos a partir do tempo, porque eles remetiam a uma lógica bancária, a uma lógica tradicionalista, a uma lógica que, inclusive, pudesse dar a entender que houvesse uma inadequação na formação desses professores e tudo mais, como se eles fossem incapacitados, desqualificados, etc. Pode ser uma questão semântica, mas é uma questão que era considerada, e hoje nós temos outras terminologias mais adequadas para isso. Então, nós damos conta de outras formas de abordar essa formação continuada, a partir desse termo mesmo, formação continuada. E aí nós vamos ter lá uma formação chamada formação permanente, uma especialização, que aí essa daí é algo já que está além da formação institucional da escola ou do sistema educacional para onde esse professor exerça a tua profissão, é uma formação de nível superior, né? Então, ele se dá numa instituição de nível superior de escolha desse professor ou não. Claro que existem ações de aperfeiçoamento que são organizadas por redes de ensino, e isso é muito comum, tá? De acontecer nas grandes redes, claro que nas pequenas redes ou nas redes onde isso não é muito levado a sério, não acontece, mas existem formações, existem práticas de formação, de especialização em redes importantes. Em São Paulo mesmo, eu sei que acontece bastante disso, eles oferecem bolsas de estudo, é feito, claro, uma seleção, uma forma de seleção adequada, né? Não é aleatório, não é uma coisa sem critério, mas eles acabam oportunizando, oferecendo para os profissionais, né, para os professores da rede, uma especialização, na maioria das vezes eles oferecem em forma de mestrado. Soube, inclusive, já de ocorrência em que eles ofereceram, em parceria com a PUC, mestrado para professores da rede, para gestores da rede, e isso é muito importante, é fundamental, tanto para atender os requisitos não, perdão, os previstos, né, no Plano Nacional de Educação, no que tange a meta de se formar e mais professores, né, se formar e aperfeiçoar mais professores no nível superior e nos níveis de especialização, mas também para a própria qualificação dos trabalhos pedagógicos oferecidos na rede, né? Então, isso é muito importante, também acontece, e também isso é uma prática considerada como prática de formação continuada. Aí alguém pode dizer assim, mas aí isso vai ficar para o professor essa formação. Sim, vai, mas ninguém vai ser obrigado a ficar eternamente num lugar. O que vai fazer o trabalhador permanecer ou não na rede é a forma como ele é tratado, né? A forma como ele é, é, é utilizado, vamos usar esse termo, é a forma como ele se vê, como ele enxerga que ele é tratado e valorizado, isso, a forma como ele é valorizado nessa rede. Então, ele vai permanecer mais tempo. Então, é sempre uma via de mão dupla. A formação em serviço, ela é sempre uma via de mão dupla. Você treina um bom professor, você aprofunda, você especializa, você dá uma formação continuada para os professores, você qualifica ou requalifica, e isso vai ser traduzido em uma melhora
na eficácia, na eficiência, na qualidade do serviço prestado. E você não perde isso. Primeiro, porque você não perde, porque esse profissional vai utilizar esse conhecimento na própria rede. E segundo, porque nós temos que enxergar também como um todo o nosso sistema nacional de educação, né? Então, vamos dizer que a pessoa vai para outro país, né, vai para fora daqui, do Brasil, se ela for utilizar em qualquer outra área esse conhecimento, seja numa outra rede pública, ou seja até mesmo numa rede privada, ela estará utilizando isso para formar pessoas para a sua prática pedagógica, e isso é importante, isso é fundamental, e é para isso que se faz a qualificação profissional também, tá? Então, lembrando que de uma forma clássica, tradicional, o professor ele já é formado, ele já vem com uma formação inicial, mas ele pode aperfeiçoar a tua formação pela formação continuada, permanente na sua rede, onde essa professora preste serviço, seja uma rede pública, seja nas redes privadas, onde também acontece aperfeiçoamento, e pode também ser feito a partir de programas institucionais ou a partir também de programas de pós-graduação, de lato sensu e estricto sensu, como eu já disse aqui, tá bom? Então, o modelo vai variar de lugar para lugar, de rede para rede, mas a ideia é a mesma, tá? Essa formação continuada, ela também é fomentada pela gestão governamental em nível estadual e em nível também nacional. O MEC tem políticas próprias para isso, e as instituições de nível superior públicas, elas têm inclusive as suas demandas, as suas cotas próprias para a oferta dessas formações em serviço, como nós já conhecemos e verificamos aqui, inclusive, estudando os textos legais, né? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Como novas tendências e, e recursos para um novo caminhar, nós podemos traduzir aqui isso como um caminho de formação que, além do modelo clássico de formação, ele procura também trazer uma perspectiva mais profissional para essa formação e que também dialogue com a realidade do período contemporâneo, buscando a aquisição de novas técnicas, de novas visões, de novos conhecimentos para essa prática pedagógica. Para Antônio Novoa, que é um dos grandes professores, nós já estamos algum texto, devemos ter estudado algum texto sobre ele, estudamos em Osasco, com certeza, um texto do Antônio Novoa, que é um português, um estudioso do processo de formação de professores, ele é reitor de uma universidade em Portugal e trabalha com a formação de professores, e está sempre aqui pelo Brasil fazendo palestras, alguma coisa nesse sentido. Ele é um dos caras mais atuais nesse campo da formação inicial e da formação continuada dos professores. Para ele, todo esse processo de formação deve ter como referência o saber docente. Eu estou abrindo aspas para ele, tá? Todo processo de formação deve ter como referência o saber docente, o reconhecimento e valorização desse saber. Não é interessante se desenvolver formação continuada sem levar em consideração as etapas do desenvolvimento profissional do docente, ou seja, seus aspectos psicossociais. Existem grandes diferenças de anseios e necessidades entre o docente em fase inicial, o que já adquiriu uma considerável experiência pedagógica, e o que já se encaminha para a aposentadoria. Por essa razão, as novas tendências de formação continuada consideram essas diferenças e apontam sérias críticas às situações padronizadas e homogêneas, as quais são amplamente conhecidas como pacotes de formação, que ignoram tais diferenças e não consideram o contexto no qual o docente está inserido. O que ele quer dizer com isso? Não adianta falarmos de formação continuada e simplesmente apresentar-se uma ideia de algo pronto
que seja genérico para todo professor, como se esse tipo de formação continuada fosse dar conta das demandas da atualidade, onde nós temos professores que já têm uma vasta experiência em contraste com aqueles que estão iniciando, temos professores motivados e professores desmotivados, temos professores com uma excelente formação inicial e outros que não têm uma excelente formação inicial, temos professores que estão emocionalmente ou psicossocialmente muito bem, obrigado, com o seu serviço, e outros que estão em frangalhos. Então, essa lógica da formação continuada, ela tem que ser muito mais do que a simples concepção de uma tecnicização da prática pedagógica, ou muito mais do que simplesmente a ideia de transmissão de algum conhecimento extraordinário ou algo do tipo para o professor. Mas ela tem que ser algo visando uma real transformação uma transformação positiva da prática pedagógica e compreendendo realmente o público para o qual ela está sendo ofertada. Não pode ser algo preparado, mecanizado, como se simplesmente fosse ofertado de maneira padronizada e homogênea e todo mundo fosse receber de maneira igual, ignorando as diferenças entre os indivíduos. Então, isso tem que ser um processo cuidadoso, um processo que caminhe junto com a própria prática, a própria, a própria, a própria execução do trabalho pedagógico. Não pode ser algo aleatório, algo paralelo, algo marginal. Tem que fazer sentido. A formação continuada do professor, ela tem que fazer sentido, ela tem que trazer uma tendência inovadora, ela tem que buscar uma adequação para os desafios do momento. Kandal vai sintetizar esses eixos como pontos centrais de referência para se repensar a profissão de professores adequada aos desafios do atual contexto. E aí eu cito: a escola deve ser vista como locus de formação continuada, ou seja, essa formação continuada, ela não pode ser só aquela que é realizada no estabelecimento externo, fora, paralelo, ou que você faz online, como nós estamos fazendo aqui. Mas ela tem que ser praticada também dentro da escola. Não é que você não vá fazer a formação a partir de um outro local, mas ela tem que dialogar com a realidade escolar, ela tem que dialogar com a realidade factual, prática da vida desse professor. Portanto, elementos constitutivos dessa formação têm que ser possíveis de ser vividos ou tornado práticos dentro da prática escolar. Então, a escola tem que ser o locus, tem que ser o ponto central, o ponto de referência dessa formação continuada. Também é necessário que haja a valorização dos saberes da experiência docente. Quando nós dizemos, por exemplo, que nós temos que levar em conta, considerar o saber extraescolar do nosso aluno, ora, o mesmo se aplica quando nós estivermos nos referindo também ao professor ao falarmos da formação continuada. Ninguém pode chegar dentro de um curso de formação continuada para professores e querer, com a tua fala, dizer que tudo que o professor viu até agora não presta, é inócuo, é ineficiente, é tudo lixo, pode jogar fora, porque eu estou trazendo agora o novo elixir da vida educacional, estou trazendo o santo graal da educação. Não existe isso. É necessário que se valorize as experiências anteriores, os saberes anteriores, até porque esses professores não saíram do nada, eles não surgiram de um susto. Eles estão atuando, estão na ponta e, bem ou mal, estão fazendo o seu trabalho baseado em elementos formativos que já advêm de experiência
anterior, de formações anteriores e que, portanto, precisam ser levados em consideração, né? E a consideração do ciclo de vida dos docentes. Docentes são pessoas, seres humanos, e têm o seu ciclo de vida. Alguns estão iniciando, outros estão finalizando, outros estão no meio, outros a gente não sabe ainda, porque quem sabe o que será da vida da gente, né? Essa semana eu até estava brincando que eu fiz a besteira de olhar quanto tempo falta para eu me aposentar, e eu fiquei muito mal com isso, porque são mais de 20 anos trabalhando e a gente não tem assim uma ideia de quando vai ser, porque está muito longe a previsão atual. E aí, quando eu penso que praticamente tem o mesmo tempo que eu trabalhei até agora, é o tempo previsto para eu me aposentar, e fico em dúvida se nada mudar até lá, né? Será que nenhuma regra vai mudar até lá? É muito difícil de não mudar. Então, a gente acaba ficando um pouco perplexo, assim, né? Então, isso precisa ser levado em consideração até para que o professor esteja focado na sua formação continuada como educador, com a ideia de melhorar e melhorar a sua prática mesmo, né? Então, isso é muito importante, a ideia das perspectivas, né? Para que você vai dar uma formação continuada? Como você dá uma formação continuada para esse professor? O que você está oferecendo para ele como argumento para essa formação continuada? É só para ganhar um ponto? É só para atender uma demanda do empregador? Ou você tem realmente um sentido, um objetivo final nisso? Então, isso é muito importante que seja dialogado com os professores para que essa formação seja, inclusive, aceita pelo próprio professor, né? Que ele mesmo possa compreender isso de uma maneira positiva e se organizar para fazer um melhor uso disso. O que eu digo e que eu percebo pelas teorias que analisam isso é que é claro que um professor em final de carreira, ele terá uma motivação muito diferente do que um professor que esteja no início da carreira. Mas não quer dizer que um professor em final de carreira não esteja apto para fazer uma formação continuada e um aperfeiçoamento, né, adequado. Nada, nada a ver, muito pelo contrário. Qualquer professor, em qualquer uma das etapas, está apto para fazer uma boa formação continuada, uma boa formação em serviço, inclusive para fazer uma especialização, inclusive para buscar uma continuidade no seu ensino superior. Por quê? Porque quando se analisa a função pedagógica, a função do professor e a tua importância na sociedade e a função do teu papel na sociedade, isso é motivo mais do que suficiente para uma motivação bastante importante que mova o professor nesse processo de construção do seu conhecimento, tá? Vamos lá, então. Vamos dar seguimento aqui na ideia que nós estamos avançando aqui, tá? Então, com relação à formação continuada dos professores, é isso, tá? É a reflexão da própria prática, é a busca da valorização, a busca de trilhar novos caminhos, de aprender novos conceitos e estar imbuído de um espírito de evolução profissional, de formação, que vá além da simples aquisição pessoal de conhecimentos ou do simples aperfeiçoamento individual, mas que seja inserido numa visão integrativa sobre a tua própria praxis e a tua função social no mundo e a importância da tua formação para ser um facilitador no teu processo profissional, no teu trabalho, naquilo que ele desenvolve com os alunos, mas também para a sociedade como um todo, tá bom? Isso é algo muito importante e muito
enriquecedor para os professores e para a sociedade como um todo, tá bom? Pessoal, eu quero compartilhar com vocês agora uma tela, tá? Onde eu vou norteando vocês aqui, ó, com algumas passagens dentro da nossa própria apostila, e eu peço só para vocês ficarem tranquilos, porque eu vou passar rápido pelas palavras, pelas falas, pelos escritos, porque eu vou arrematando com as explicações. Então, não fiquem perdidos no sentido de, puxa, passou rápido, eu não li. Não se preocupe com isso, tá? Se preocupe mais na parte da explicação. A apostila vocês já têm, vocês já possuem, então vocês podem fazer a leitura num outro momento. Nós vamos fazer uma passagem tentando ser rápida, tentarei ser rápido com isso, para a gente poder finalizar todos os itens dentro dessa sequenciação que eu impulso aqui para essa aula, tá bom? Para ficar mais fácil como termo referencial. Até aqui tudo bem, gente? Podem se expressar, tá? Fiquem à vontade. Eu sei que agora fica um pouco mais maçante, mas é gostoso também. Eu, particularmente, eu gosto bastante dessa parte teórica. Eu me importo. Eu acho que fica mais legal assim também de nós passarmos do que pegar os textos ali um por um e ficar massificando, porque aí acaba embananando mais a ideia do que favorecendo no conhecimento ali, tá? As partes mais específicas, depois nós podemos apontar de acordo com as questões, com a explicação das questões, tá bom? Bom, vou compartilhar a tela aqui para vocês, tá? Então, a partir de agora, vai ocupar um elemento central na tela aí de vocês, o texto, mas eu torno a dizer, não se preocupe tanto com essa parte do texto, eu só estou tomando mais como referência mesmo, para a gente poder fazer a sequenciação, tá? Com relação aos fundamentos da educação, então nós já estudamos bastante, já falamos bastante sobre isso aqui, conforme nós falávamos sobre a parte de legislação também, tá? Mas agora eu vou trazer mais essa visão mais teórica. É claro que a educação, nós conhecemos a vertente, nós falamos aqui da vertente institucional, a vertente da educação que é trabalhada como uma, uma ação formadora do indivíduo, mas que abrange outros aspectos que estão fora da institucionalidade. Então, quando nós verificamos aqui essa, essa humanidade que está intrínseca à educação e analisamos de maneira sociológica ou antropológica, nós vamos verificar que nós somos uma espécie aprendente, uma espécie que aprende o tempo inteiro. Esses tempos, um aluno perguntou assim, professor, quem que ensina os professores? Aí eu disse, outros professores. E ele disse assim, e quem ensinou esses outros professores? Aí eu falei, outros professores. E aí eu entendi onde ele queria chegar, né? E ele falou, e quem ensinou esses outros professores? Eu falei, olha, filho, e é o que eu passo, é o que eu quero exatamente passar para vocês. A nossa espécie, ela chegou a ser o que é. Nós estamos aqui hoje, nesse momento, nós aqui, cada um na sua casa, estudando esses vários conceitos, porque a nossa espécie adquiriu não só a sua capacidade em si de aprender as coisas, de observar e, a partir dali, desenvolver técnicas mentais para compreender o mundo ao redor e, a partir desta observação e dessa apreensão
de elementos do mundo ao redor, desenvolver técnicas que permitiu que a nossa espécie evoluísse até chegarmos aqui. Mas ela também aprendeu não só a aprender, mas aprendeu também a ensinar. E essa capacidade foi reveladora da possibilidade do nosso desenvolvimento em toda a história. É essa capacidade de ensinar que não é apenas do ser humano, é lógico. Se nós observarmos na natureza, nós veremos vários exemplos onde os filhos, os filhotes, né, são ensinados, sobretudo, na maioria das vezes, pelas mães, tá? Mas acontece também, em alguns casos mais raros, de que esta tarefa de ensinar seja compartilhada com os pais. Eu pouco conheço espécies que tenham a parte formativa mesmo, integralmente feita pelos pais. Eu acredito que, tirando ali nos pinguins, que é uma situação bem específica, caso a mãe pinguim seja morta, né? Que é o único jeito dela largar o filhote é esse, ela sendo morta nesse caminho, e o pai acaba assumindo essa tarefa de ensinar ali os primeiros aspectos ali da vida desse filhote. Em geral, é sempre a fêmea, né? Quem cria, né? É sempre a mãe. Mas, enfim, vamos voltar da divagação aqui. Então, essa capacidade de aprender e de também ensinar permitiu que a nossa espécie chegasse a esses tempos tão importantes de informação e de desenvolvimento tecnológico que nós temos hoje. Mas, mas essa tarefa de ensinar partindo da, do extrapolamento, da extraposição da educação que é feita nesse molde, como eu disse, originário, dos lares, do seio da família, para uma institucionalização da formação, do ensino, é o que nós chamamos de educação formal, tá? Então, é do ser humano, é da natureza do ser humano aprender, mas a institucionalização do aprender, ele é um processo que envolve uma construção histórica, uma construção sociológica mesmo, uma construção da sociedade a partir dos movimentos de poder dentro da sociedade. Atualmente, nós vivemos uma era onde a institucionalização da educação escolar é uma realidade presente em praticamente todos os países do mundo. Eu não conheço nenhum lugar onde você não tenha a institucionalização da escolarização de maneira oficial ou muito próxima disso. Claro que você tem situações onde há dificuldades importantes do ponto de vista da capacidade financeira da oferta da educação. Um exemplo, por exemplo, seria o Haiti. O Haiti é um lugar destruído pela miséria, pelos desastres naturais e pelos desastres políticos que foi acometido através dos anos, e é um lugar onde sabemos que a educação formal, enquanto política pública, é um grande problema, é algo praticamente incipiente. A educação existe ali a partir de organizações civis mesmo, ONGs e tudo mais. Então, é muito pouco o que o Estado em si consegue oferecer ali. E temos outras situações onde, por exemplo, a educação existe como forma, como sistema, mas ela é segregadora, ela segrega alguns grupos sociais. Por exemplo, vou dar um exemplo muito conhecido aqui, não tem nenhuma conotação de preconceito, nada disso, muito pelo contrário, mas, por exemplo, no Afeganistão, existe um sistema de ensino, mas esse sistema de ensino é para grupos, alguns grupos
da sociedade, por exemplo, mulher não pode frequentar, tá? Foi proibido, novamente, que as mulheres frequentassem. Então, isso é uma coisa que existe no mundo, tá? Essa disputa, essa disputa ideológica, digamos assim. E no Brasil, não é muito diferente. A história da educação no Brasil, ela remonta ali, nós sabemos, ao período dos jesuítas. Então, desde lá se inicia um processo de formação da escola no Brasil, que passou por várias alterações de lá para cá e que se constituiu mais formalmente como política mesmo de Estado a partir do governo do Dom João VI, de Dom João VI no Brasil, quando ele veio de Portugal para o Brasil, instituiu a corte no Rio de Janeiro, e então o Brasil, enquanto sede do Império, né, sede provisória do Império, foi necessário uma reforma, foi necessária uma reforma importante na estrutura da sociedade para atender, inclusive, as demandas da corte, demandas de formação, demandas formativas mesmo, de mão de obra qualificada para o serviço na corte, e então foi se institucionalizando a educação no Brasil como uma política pública, que era uma política pública para poucos, não era uma política pública global, geral, atendia a um grupo específico, uma quantidade específica de pessoas. Eu acabei de citar aqui o exemplo do Afeganistão, que não permitia a educação às mulheres, também nesse princípio não era permitido às mulheres o estudo no Brasil, então tinha toda uma marca daquela época, tá? Atualmente, nós temos no Brasil convivendo de maneira a coexistirem, mas sempre na disputa no âmbito da ideologia ou do âmbito epistemológico da formação, uma sociologia da educação que faz relação à ordem existente, que é baseada no modelo marxista, tá? Baseado na metodologia de pesquisa empiricista, e temos ainda uma outra que rejeita essas abordagens e que adota a perspectiva de inspiração interacionista, fenomenológica ou etnometodológica. As diferenças entre os referenciais teóricos, os temas tratados e a orientação política são tão grandes que talvez fosse mais correto falar em sociologias da educação. Bom, nos últimos anos, nos últimos períodos, nos últimos 20 anos, pertencem a uma sociologia educacional específica, o que molda praticamente a forma como nós temos a distribuição ou a ideologização das políticas educacionais no nosso país, tá? As nossas próprias legislações, elas são formadas a partir de uma discussão muito mais progressista da educação. E aí ela vai beber, sim, na fonte marxista, mas ela não é simplesmente isso, tá? A nossa educação, ela tem elementos constitutivos de várias fontes de influências sociológicas e que fazem uma mescla, inclusive, com uma visão mais tradicionalista em alguns pontos, tá? Claro que, atualmente, o modelo educacional que nós temos, ele é um modelo engessado e que precisa de uma reforma mesmo, precisa de uma verdadeira reforma. A educação precisa de uma reforma para apontar para novos rumos, para novos horizontes, para novas perspectivas educacionais. Nós ainda estamos presos numa realidade que nos deixa muito à mercê de vivências que estão relacionadas ao que era próprio do século passado.
E, embora a humanidade seja a mesma, ela não é igual. A humanidade, ela se modificou com o passar do tempo. E, portanto, dentro dessa definição do que é educação, nós precisamos levar em conta os elementos inseridos dentro dessa ideia, que são a pedagogia e a didática, que são coisas diferentes. A pedagogia vai dar conta da perspectiva teórica, da perspectiva ideológica, da perspectiva sociológica dessa educação a ser ofertada, e a didática é o modo como ela é feita, a maneira como ela é feita, a maneira como ela é desenvolvida e apresentada para a sociedade, tá? Então, o desafio hoje é romper com a ideia da aquisição meramente mecânica do conhecimento como um produto a ser sistematizado e ofertado para o nosso público, que são os alunos, mas para chegarmos ao âmbito do saber, que é a própria aprendizagem, aquela que é feita de maneira significativa e que é um produto transformador, aquela que é desenvolvida pela a apreciação do aluno como elemento central deste processo de construção do saber, mas que constrói o seu saber a partir da mediação do professor como agente desse processo de ensino-aprendizagem, um agente formulador dos desafios, das ideias e do percurso formativo que auxilia nessa transformação do objeto para o saber, propiciando que o aluno faça, então, o desenvolvimento desse saber, e que esse saber possa ser utilizado dentro da sua praxis, dentro da sua vida social, como um elemento transformador da sociedade. Quando nós vamos observar a nossa legislação, a LDB, quando nós observamos a Constituição e a LDB principalmente, nós vamos ver muito presente essa ideia. Para que nós temos a educação? Para que a educação existe no Brasil? Qual é o fundamento da educação? É formar um aluno de maneira integral, de maneira contemplando todos os seus aspectos existenciais e também ensinando para a prática do trabalho e para a vida social. Ora, se não é essa a ideia que nós estamos vendo aqui, não é? Então, nós vamos trabalhar o indivíduo dentro do seu desenvolvimento humano, nós vamos trabalhá-lo para a vida em sociedade e para a vida do trabalho também, tá bom? Então, isso é importante que nós mantenhamos firmes, porque esse entendimento, porque isso é presente em toda a teoria que nós vamos estudar em relação à educação atualmente, tá? Contemporânea. E isso não saiu do nada. Isso não veio simplesmente de uma ideia subjetiva de um indivíduo qualquer e que, por algum motivo especial, recebeu uma reverberação entre os estudiosos da educação. Não se trata disso. Se trata de estudo sistemático. Claro que nós temos nomes que são importantes nesse contexto, né? E nós vamos estudar esses nomes, vamos falar sobre esses nomes, mas eles sozinhos não representam a construção desse conhecimento, desse saber ou dessa visão. Na verdade, eles são ferramentas dessa ideia e dessa descoberta, né? Ou dessa formulação que foi tratada pela ciência e que foi realmente confirmada pela ciência da educação, tá? Então, nesse sentido, nós vemos como aspectos fundamentais para, inclusive, dialogarmos a respeito dos elementos constitutivos da praxis pedagógica, como a própria didática ou a própria psicologia da aprendizagem, alguns elementos importantes que são o quem aprende e o como aprende. E há também
uma importância atual no quem ensina também, tá? Então, quem aprende, como aprende, quem ensina e o que ensina. Como nós trabalhamos esses elementos dentro da prática. E aí é importante que nós conheçamos os aspectos das teorias da psicologia, da psicogênese da aprendizagem, da psicologia do desenvolvimento do indivíduo, porque o saber ele é um elemento que está relacionado com a interação cognitiva do indivíduo com o objeto do conhecimento. Lá em Piaget, nós vamos verificar, e daqui a pouco, ali na frente, nós vamos dar uma olhadinha nas suas formulações, vamos analisar o que o pensamento piagetiano diz, mas ele, como um estudioso, um psicólogo da aprendizagem, trouxe luz para aspectos muito importantes sobre a subjetividade do indivíduo na aprendizagem, mas também na complexidade desse processo de construção do conhecimento. Até Piaget, a lógica que nós tínhamos para a educação era a lógica do inatismo ou então do behaviorismo. O inatismo dava conta daqueles que nasciam com uma certa predisposição. Se nós pararmos para pensar bem, isso dava conta da demanda daquele momento histórico, onde você tinha, vamos falar aqui de Europa, tá? Você tinha uma sociedade extremamente elitizada, com uma elite, em muitos casos, ainda com uma visão de corte, né, de uma visão imperial, em alguns casos, na prática mesmo, imperial, né? Quando nós analisamos a história, nós vamos ver que esse rompimento mesmo monárquico não é um processo antigo no nosso mundo. Na verdade, ele é um processo que ainda está em curso. Nós ainda temos sociedades que são organizadas nesse sistema ainda monárquico. Alguns, claro, são apenas figurativos, como, por exemplo, na Inglaterra mesmo, né, o Reino Unido, ele é um reino, né? O nome já diz isso, é um reino. Ele é uma monarquia, ele é um sistema monárquico, mas é um sistema misto. O poder político não é estabelecido necessariamente pelo rei ou pela rainha, no caso agora o rei, né? Mas em alguns outros países esse poder ainda é centralizado na figura do monarca. E nós vamos encontrar isso em sociedades como, por exemplo, nas sociedades árabes, onde nós temos ainda figuras de reis, no Bahrein, no Emirados Árabes. Então, ali, o poder político ainda é instituído na figura de reis. E temos a figura também do poder que é instituído, que está estabelecido na mão de alguns grupos ou de um elemento, um indivíduo qualquer, em vários países do mundo ainda, que não é necessariamente uma monarquia, mas é um autoritarismo, né? Uma forma de autoritarismo. Mas vamos voltar para cá. Isso é só para fazer uma ilustração do que eu estava dizendo. Até então, até os estudos de Piaget, essa ideia de que um indivíduo era nascido com uma capacidade por conta até da sua origem e que ele seria fatalmente detentor de conhecimentos ou das possibilidades e capacidades de aprender que outros que não tinham a sua linhagem não teriam, era uma visão muito aceita, e que tinha como contraste o behaviorismo mesmo, que era uma coisa um pouco mais avançada para aquela época, para aquele período, mas que dava conta de que o saber ele passava por um processo sistemático de repetição e de treinamento de habilidades, né? Então, Piaget ele vai verificar que não. Observando os próprios filhos, ele vai ver que existem processos ali que são mais ou menos
relacionados a uma determinada faixa de idade que dão conta das construções e do desenvolvimento mental, cognitivo desse indivíduo e que vão se desenvolvendo com o passar do tempo e que existem características que são muito próprias, que são muito comuns, de onde ele vai desenvolver as fases, né, que nós conhecemos hoje, mas que também vai dialogar e vai demonstrar que a partir da maneira como esse indivíduo se relaciona com esses objetos, ele pode desenvolver e construir a sua aprendizagem de acordo com as possibilidades que aquela fase, que aquela etapa cognitiva lhe propicia, né? E Vygotsky, ele vai ainda além, ele vai apresentar a interação com a linguagem, ele vai apresentar os fundamentos da linguagem como elemento constitutivo desse processo de construção do conhecimento e também da interação com o objeto em si, e aí essa interação linguagem e objeto, a linguagem como veículo da aprendizagem, o objeto como objeto da aprendizagem, que é, então, o centro desse processo de aprendizagem, de construção do conhecimento do indivíduo, e veremos também a contribuição também de Fanon, que vai dar uma continuidade nessa questão da linguagem e que vai apresentar a ideia de se apresentar, de se observar essa interação, esse desenvolvimento em diferentes campos, em diferentes exercícios, em diferentes atividades, tanto na vida cotidiana como na escola, tá bom? Então, isso tudo nos ajuda a estabelecer os nexos e as bases que fundamentam de maneira muito importante a escola atualmente, o processo que nós desenvolvemos para a escola atualmente, inclusive as nossas legislações, tá bom? Então, toda essa discussão sociológica e filosófica, elas vão dar as bases para essa aplicabilidade na nossa escola real, eu diria assim, né? Na escola que nós vivenciamos, na escola que nós vivemos agora. Então, essa discussão sobre a escola ideal, a escola concreta, a, a, a escola mais racional, ou a escola mais, como é que eu posso dizer, eu não quero usar um termo expresso, mas eu vou usar, mas vocês entendam o que eu estou querendo dizer, uma outra coisa, eu estou querendo dizer confessional, vou usar confessional, eu ia falar religioso, mas confessional, porque não é só religioso, tá? É uma confissão de qualquer tipo de credo ou ideologia, então, ou a escola científica, todas essas discussões são muito importantes e elas dão base para a formulação da escola que nós temos hoje, mas é importante que nós ressaltemos que embora todas as discussões filosóficas e sociológicas sejam importantes, a escola que nós temos hoje é uma escola que vai tratar, que vai buscar da apreciação e valorização dos aspectos científicos sobre os aspectos meramente confessionais ou ideológicos. Ela tem um elemento ideológico, que é o elemento da disputa de poder dentro da sociedade, não da disputa de poder no sentido de espaço ou cargo nesse sentido, mas a disputa de classes mesmo, a ideia da disputa de classes, ou seja, a educação como um elemento que permite o desenvolvimento e a mobilidade social, a mobilização social, a educação como uma ferramenta de desenvolvimento do indivíduo, mas em complemento a isso, não em contrapartida, mas em complemento a isso, também na formação da sociedade. E aí nós vamos levar em conta os aspectos relativos à sociologia da educação, claro, mas também vamos levar de maneira prática, no sentido da ciência, é por isso que nós estudamos tantos os pensadores relacionados às teorias
do desenvolvimento e da construção da inteligência e do pensamento, porque isso nos aponta o que nós temos de mais moderno e nos dá a orientação de como nós vamos organizar os processos de escolarização no nosso sistema educacional como um todo, tá? Por isso que nós vamos estudar muito Piaget, por isso que nós vamos estudar muito o Vygotsky, por isso que nós vamos estudar muito Vallon, por isso que nós vamos estudar muito todos os outros professores e formuladores e teóricos da educação. Vamos buscar a ilustração que vem desde ali dos positivistas, aliás, dos iluministas e depois dos positivistas. Hoje nós podemos dizer que a base fundamental, filosófica, é baseado no positivismo no Brasil. O positivismo teve uma grande influência no Brasil para os pensadores da educação, para os formuladores da educação. Não por outro motivo, por exemplo, a nossa bandeira, ela traz uma frase que é oriunda do positivismo, né? Que é ordem e progresso. Tinha uma complementação, era ordem, progresso e amor, alguma coisa assim. Deixaram o amor de lado, ficou só ordem e progresso lá, né? Mas, enfim. Mas isso é importante, tá? São importantes nessa formulação da nossa construção da nossa escola, tá? E aí nós vamos ter esses pensamentos que vão ser muito importantes e que vão desembocar nos pensadores que nós mais utilizamos atualmente, que nós mais estudamos atualmente e que ajudam a dar as bases para a educação atual no nosso Brasil. Agora eu vou passar para vocês uma lista que tem um resuminho sobre esses pensadores da educação dos últimos 200 anos, tá? E desses pensamentos que eles trazem como contribuição para a nossa escola, tá? Para a nossa escola eu falo quando eu falo nossa escola, eu falo do nosso sistema, como ele é construído, tá? Então nós vemos aqui, não é uma ordem de importância, tá? É só uma ordem que foi colocada aqui, mas é só para que a gente possa verificar essas contribuições em maneira cronológica sobre de onde vêm as ideias que fundamentam e que dão corpo para os estudos que nós fazemos atualmente sobre a educação, tá? Então vamos lá. O John Dewey, ele foi um filósofo e ele se tornou um dos maiores pedagogos dos Estados Unidos, contribuindo intensamente para a divulgação dos princípios que chamou da Escola Nova. Esse movimento da Escola Nova, gente, ele foi muito importante aqui no Brasil, porque ele trouxe à luz, principalmente na época do governo Vargas, as discussões sobre uma remodelação da educação no nosso país. Nós fizemos um pequeno resuminho sobre isso quando eu estava falando para vocês dos mapas mentais, e como eu não vou me aprofundar nisso, eu sugiro que depois vocês deem uma olhadinha, principalmente naquelas aulas que eu preparei para o Intensivão de Cotia, onde eu dei uma boa pincelada neste pensador e em outros pensadores importantes também que eu citarei aqui, tá? Mas aqui eu vou passar de maneira mais rápida, vou praticamente me ater aqui a um pequeno comentário, depois a leitura de cada um, para que a gente possa efetivamente ganhar tempo, tá bom? Beleza? Vamos lá, então. Depois nós temos a figura do Auguste Comte, um francês, ele é fundador do positivismo, ele é muito conhecido, né? As suas ideias são muito conhecidas no mundo inteiro, e uma das suas perspectivas do seu pensamento era de reorganizar o conhecimento humano, e também ele teve grande influência no Brasil. Como eu disse, o positivismo teve grande importância no Brasil como um todo, né? E ele ainda é uma marca do nosso sistema, não só educacional, mas do nosso sistema político mesmo, tá? Inclusive, o nosso sistema judiciário é o que nós chamamos de positivista, tá bom? Então, isso é uma marca que permanece até hoje. A história, ela tem as suas formulações, a sua construção, e existem elementos que fatalmente se dissipam com o tempo, mas outros que permanecem por muito mais tempo dentro da sociedade, porque eles dão base, eles dão estrutura, eles dão uma certa
eles dão uma certa diretriz funcional para todo um sistema, então elas permanecem por mais tempo. E essas ideias positivistas, elas estão influenciando o nosso sistema, não só educacional, mas o nosso sistema político hoje. Igualmente também o iluminismo, né? Muito embora nós possamos fazer algumas discussões em relação ao iluminismo e a sua prática real, né? Porque quando nós vamos estudar, por exemplo, na educação, ou na filosofia, nós vamos estudar o iluminismo, nós verificaremos, por exemplo, que o iluminismo pregava a liberdade, a igualdade, a fraternidade, mas era assim, não era para todos, tá? Vamos ser igual, vamos liberar, mas vamos liberar os nossos, tá? Não é todo mundo assim. As mulheres, por exemplo, não precisam ser tão iguais assim. Os estrangeiros, por exemplo, não precisam ser tão iguais assim. Os que não são considerados de uma elite ou de uma nobreza não precisam ser tão iguais assim. Então, essas contradições, elas são marcas mesmo dessa sociedade que nós vivemos e das sociedades como um todo, né? Elas são marcas dessas sociedades. Né? São as contradições que estão imbuídas nas formulações filosóficas. Por exemplo, se nós formos falar sobre democracia, por exemplo, a democracia é muito importante. Todos nós entendemos que a democracia é importante, e é mesmo. Ela é o valor que nós devemos defender sobre todos os outros valores. Mas a democracia, como nós construímos, se nós fôssemos falar, por exemplo, da democracia ateniense, é uma democracia para elite, para homens, apenas para gregos. Então, é uma elite da elite, digamos assim. É para poucos, não elite no sentido de valorização ou de superioridade real desses indivíduos, mas de uma posição em que eles se colocaram. Então, por exemplo, mulheres não tinham vez, escravos não tinham vez, estrangeiros não tinham vez. Então, era para muito poucos isso, né, essa democracia. É claro que as alterações históricas trouxeram um vigor para essa conceituação de democracia, mas ainda é algo que nós precisamos discutir. Por quê? Porque a sociedade humana, ela não para, a história não para, e a sociedade vai se desenvolvendo e novos paradigmas vão sendo construídos e vão surgindo, e, portanto, é necessário sempre se rediscutir, é necessário sempre se rediscutirem valores, rediscutirmos valores. Depois disso, nós vemos aqui a figura do Ovidio de Crowley, e a sua obra educacional destaca-se pelo valor que colocou nas condições do desenvolvimento infantil, destaca o caráter global da atividade da criança e a função de globalização do ensino. Então, aí nós já vamos ver que de Crowley, ou de Crowley, como alguns chamam, ele vai tratar da educação, mas levando em consideração o desenvolvimento da criança, o desenvolvimento infantil. E isso é importante porque hoje, para nós, essa é uma visão apacentada, uma visão tranquila, uma visão que está dentro do nosso escopo de entendimento, porque nós já nos formamos com essa ideia, né? Mas antes disso, não era incomum que você visse as crianças sendo ensinadas, principalmente por tutores, porque não era convencional a realidade de haver escolas mesmo, eles eram ensinados dentro de uma lógica de adultos, eles eram criados para ser adultos, as meninas para serem mulheres, os meninos para serem aquilo que eram os papéis relacionados aos homens, mas dentro dessa perspectiva de adulto, de adultocentrismo, e não dentro da visão da criança, do indivíduo criança e do seu desenvolvimento natural, como ser humano, né? E aí também essa ideia do caráter de genericidade, de ser genérico, o caráter global da atividade da criança e a função de você, a necessidade ou a função de você ampliar ou globalizar, no sentido de ampliar
a educação para outros grupos, né? A importância de você ter a educação como uma ferramenta de inclusive, aprimoramento da sociedade ao redor. Depois disso, nós vamos ter aqui um exemplo da Maria Montessori, que na verdade ela era originalmente uma médica que trabalhava com crianças que eram ditas anormais, em clínicas da universidade, que depois ela se dedicou a experimentar, a fazer experimentos com crianças, com e sem problemas, né? E procedimentos que ela utilizava para auxiliar essas outras crianças, né, que eram ditas não normais, e que deram origem ao que nós conhecemos hoje como a prática montessoriana, a metodologia montessoriana, a filosofia montessoriana, as escolas montessorianas que nós conhecemos, tá? Que são muito interessantes. Celestin Freinet, ele era um crítico da escola tradicional, mas também um crítico das escolas novas, então ele tinha uma visão muito mais progressista, muito mais avançada. Ele buscava a constituição de uma escola popular, uma escola que fosse para todos, uma escola que congregasse elementos de aprendizagem que nós poderíamos hoje muito assim apenas de maneira ilustrativa, tá? Mas vamos usar como exemplo uma mescla entre a prática usual daquele momento, que seria da escola tradicional ou da escola nova, também, mas também com práticas como, por exemplo, aquelas que poderiam ser observadas na prática montessoriana também, tá? Lembrando que ele era francês, a Maria Montessori italiana, havia discussões em âmbito da Europa a respeito da educação, tá? Isso era uma coisa muito comum, eles se reunirem, fazerem congressos e discutirem realmente a formulação, porque a escola, como nós conhecemos, estava se criando como instituição, se desenhando como instituição, nesse período aí de 1800 e pouquinho em diante, tá? Então, era muito comum que eles compartilhassem conhecimentos e fossem desenvolvendo tecnologias, técnicas, metodologias para atuarem na educação. É por isso que esses pensadores são tão marcantes hoje para nós, né? Hoje nós temos uma mescla de tudo isso, mas ainda eu olho com um pouco de tristeza porque nós estamos muito presos ainda a uma escola do século XIX, né? Nós ainda estamos muito presos a uma escola muito mais tecnicista, tradicionalista, do que uma prática, por exemplo, que você possa traduzir como uma ideia ou como uma conceituação montessoriana, por exemplo, onde o aluno tenha mais liberdade na prática da sua construção do seu conhecimento, ou então na ideia do Celestin Freinet, não só no sentido da escola popular, porque hoje você fala assim, mas a escola hoje é popular, a escola é para todos. Não, a escola ela um serviço que atende no Brasil hoje a todos, né? Ela prevê esse atendimento para todos, mas não quer dizer que ela seja popular, não quer dizer que ela tenha as práticas que sejam constitutivas do reflexo da população. É isso que é ser popular. É você ter uma escola que dialogue de maneira epistemológica, cognitiva, filosófica e prática com a realidade ao redor, né? Então, isso não é algo que nós observamos de maneira contundente, isso é um fato, tá bom? Nós estamos ainda, como eu disse em outras aulas, construindo a escola no Brasil. E nós estamos ainda na aurora dessa construção. Nós não estamos num processo extremamente avançado. E é preciso entender isso para que nós possamos realmente sair do movimento circular de ficar correndo atrás do próprio rabo, né, digamos assim, para que nós entendamos os desafios que estão expostos à nossa frente, na criação de uma nova escola, na criação de uma nova visão de escola, que seja construída a partir desses pilares, todos que vêm anteriores e que nos oportunizam uma ampla gama
de conhecimentos e saberes científicos e que vão nos ajudar a buscar de maneira criativa um caminho para a construção de uma nova escola, que eu tenho certeza que acontecerá. Pode ser mais demorado ou menos demorado, pode ser mais custoso ou menos custoso, pode ser mais difícil ou ser mais fácil, mas isso é um fato que, se houver sociedade, se houver existência humana, nós conseguiremos, nós chegaremos nesse ponto. Claro que o nosso foco é antecipar o quanto mais este processo. Tá? Vamos lá. Depois de Celestin Freinet, temos o Carl Rogers, também é um americano, né, formado em História e Psicologia, e que aplicou à educação princípios da psicologia clínica, tendo sido um psicoterapeuta por 30 anos. Tá? Essa não é uma ideia que vigorou muito forte no Brasil, mas nós temos aspectos dessa abordagem no Brasil até hoje. Tá? Não significa que a educação no Brasil não leva em conta aspectos psicológicos. Eu acabei de dizer aqui que nós levamos em conta demais os estudos de Piaget. E daqui a pouco eu vou citar, por exemplo, a Emília Ferreiro, que fez uma importante mescla, integração não é mescla, é integração de saberes, utilizando esses saberes típicos da psicologia, não a clínica, na verdade, né, da psicologia do pensamento, do desenvolvimento, do conhecimento, para uma outra área de conhecimento, para uma outra área de saber, que foi a alfabetização, né, e o letramento, e que utilizou-se desses saberes científicos para desenvolver a sua teoria, tá? Depois nós vemos o Paulo Freire, que é o ícone da nossa educação, ele é o patrono da educação brasileira, ele é um cidadão que durante muitos e muitos séculos ainda será estudado e um dia será reconhecido verdadeiramente como deve ser pelos professores, como um dos grandes pedagogos que foi da história, né? Não só da atualidade, mas da história, e que é respeitado mundialmente, que traz importantes contribuições no seu texto, um texto fácil, um texto eloquente, um texto gostoso, um texto que traduz a realidade e que busca demonstrar a importância social da educação, indo muito além do que apenas a técnica, mas fazendo um delineamento crítico da educação como um elemento da transformação social, mas também uma ferramenta do povo e das pessoas para a conquista da sua autonomia. Então, isso é muito importante, é uma riqueza muito grande que nós temos em Paulo Freire, e é claro que não são essas linhas só que traduzem a importância de Paulo Freire para a educação. Tá? Depois nós temos a Emília Ferreiro, psicóloga e pesquisadora argentina, radicada no México, fez seu doutorado na Universidade de Genebra sobre a orientação do próprio Piaget. Por isso nós dizemos que a Emília Ferreiro e também a Ana Teberoski são discípulas de Piaget. E lá na Universidade de Buenos Aires, a partir de 74, como professora, já como docente, ela iniciou seus trabalhos experimentais que deram origem aos pressupostos teóricos sobre a psicogênese da língua escrita. Aqui nós vemos psicogênese do sistema da escrita, que também é utilizado, tá? Um campo que não foi estudado por Piaget. Piaget não tinha essa intenção de estudar esse campo, embora Piaget tenha estudado diversas outras possibilidades no âmbito da construção do saber, do conhecimento cognitivo da psicologia, essa parte da escrita ele não formulou. Então, isso veio a tornar-se um marco na transformação do conceito de aprendizagem da escrita pela criança. E esse conhecimento da psicogênese da língua escrita, ele é um marco realmente histórico e é uma coisa inacreditável de importante, porque ele não se atém apenas à língua da Emília Ferreiro. Lógico, se ela é argentina,
Então, estou falando do espanhol, né? Podemos dizer castelhano, mas do espanhol. Mas não, essa psicogênese da língua escrita, ela se aplica a praticamente todos os sistemas escritos de língua do mundo. Então, essa construção e essa forma de se construir a partir da ideia da comunicação e da linguagem, a escrita, aplicando-se o entendimento do signo escrito e do desenvolvimento mental da criança, de acordo com as tuas fases, na compreensão e na construção dessa compreensão para si, desse sistema escrito, é utilizado no mundo inteiro, tá? Não é conhecido nenhum lugar no mundo que não se utilize desses fundamentos. Pode não ser de maneira majoritária, mas esses fundamentos são amplamente disseminados pelo mundo afora, tá? Ela é autora de várias obras, foi, né? Porque ela já infelizmente faleceu, autora de várias obras e muitas traduzidas e publicadas em português. Já esteve algumas vezes no Brasil, participando de congressos e seminários, já participou de várias formações com universidades, ela era muito querida e reconhecida no Brasil. E hoje, falar em alfabetização sem abordar pelo menos alguns aspectos da obra de Emília Ferreira é praticamente impossível, e é mesmo. Portanto, se você for olhar ali nas aulas que eu postei sobre alfabetização e letramento, vocês verão que nós estaremos falando sobre Emília Ferreira. Inclusive, outras pesquisadoras, outros pesquisadores da alfabetização e do letramento também trarão as contribuições de Emília Ferreira e também irão se debruçar sobre essas contribuições importantíssimas de Emília Ferreira para todos nós, tá? Vamos lá. Rudolf Steiner, ele era austríaco, tá? Apesar do seu interesse humanístico, despertado ainda na infância por uma sensibilidade para assuntos espirituais, cumpriu em Viena, a conselho do pai, estudos superiores de ciências exatas. Por seu desempenho acadêmico, a partir de 1883, tornou-se responsável pela edição dos escritos científicos de Goethe, na coleção Deutsche Nationalliteratur, alemão. Então, ele também foi, porque na Áustria eles falam alemão, tá? Então, ele foi um dos precursores do aspecto humanístico mesmo dentro da educação. E Goethe foi um dos grandes filósofos da humanidade. Não falo da humanidade como espécie, eu falo dos aspectos da humanidade, das especificidades do indivíduo humano e a tua complexidade como ser. Depois nós temos o Anísio Teixeira, que é um dos maiores expoentes da educação no Brasil, tá? Ele, tanto que o INEP, o nosso Instituto Nacional de Pesquisas, se chama Anísio Teixeira. Ele, então, foi um dos grandes expoentes. Ele esteve presente também nas discussões da Escola Nova. Ele formou-se em Ciências Jurídicas e Sociais no Rio de Janeiro e foi um dos formuladores do escolanovismo também, tá? Então, ele teve uma grande importância aqui no Brasil. O escolanovismo, eu já expliquei para vocês o procedimento que era. Um movimento muito grande de educadores no Brasil, buscando rompimento com a política educacional tradicional e falando-se de uma escola mais aberta, voltada para um elemento mais abrangente de enriquecimento e de contribuição para a sociedade do que propriamente individual, na perspectiva apenas do indivíduo ou de um favorecimento de algum grupo qualquer, tá? Depois nós vemos Lourenço Filho, um educador brasileiro conhecido sobretudo pela sua participação no movimento dos pioneiros da Escola Nova. Nós não ouvimos muito falar dele porque nós temos uma desgostosa tradição no Brasil de, pela ignorância, assassinarmos reputações e não reconhecermos grandes expoentes de todas as áreas, não só da educação, mas de todas as áreas,
que tenham sido massacrados ou que tenham tido uma visão ideológica que esta sim tenha sido massacrada pelo tempo, então acabam ignorando as contribuições desses indivíduos para a sociedade. Mas o Lourenço Filho, ele foi um dos formuladores, então, da Escola Nova, do escolanovismo no Brasil. Ele foi duramente criticado porque ele colaborou com o Estado Novo de Getúlio. O Estado Novo de Getúlio, ele foi o que alguns chamam de ditadura Vargas, né, da era em que Getúlio se instituiu no poder como ditador, ali para a década de 30, mais ou menos. Mas, embora isso seja realmente um fato, não se pode negar os grandes avanços que foram constituídos nessa gestão de Getúlio Vargas, e claro que até as piores experiências podem trazer contribuições para a sociedade, nem todas, mas algumas são possíveis disso acontecer. Naquela época, nós tínhamos um contexto social diferente, a ditadura de Getúlio era uma ditadura muito para ter o poder de maneira mais harmonizada para que, entre aspas, tá? Isso muito entre aspas, porque nós tínhamos uma disputa muito ferrenha que não permitia que o Brasil avançasse ali. Então, alguns lados teriam que se tornar majoritários, e acabou sendo do lado do Getúlio. E foi uma época que foi importante para grandes avanços, inclusive direitos trabalhistas, que agora acabaram de ser destruídos pelo Temer e depois pelo Bolsonaro. O que sobrou, o que pouco que tinha sobrado foi destruído por ambos. E vinham ali desde aquela época. Então, assim, as próprias discussões de implementações de novas visões na educação tal no Brasil foram possíveis graças às contribuições de Lourenço Filho durante o governo de Getúlio. Aí o que fica a discussão é o seguinte: imagina só, se num governo que era um governo ditatorial, sim, de fato, tá? Que tinha a centralização do poder. Imagina se você não tem pessoas boas, intelectuais, que tenham capacidade de formular políticas importantes contribuindo com isso. Imagina se nós só tivermos os piores fazendo essa contribuição. Nós podemos buscar recentemente. Recentemente, nós tivemos um governo que não foi uma ditadura, foi um governo que foi muito ruim, péssimo, mas que foi constituído a partir da democracia, embora tenha o tempo inteiro flertado com o autoritarismo, foi um governo que nasceu da democracia, então refletiu um momento histórico e social, e que foi constituído pelas piores mentes dentro da educação, as piores mentes possíveis dentro da educação. Trouxeram um retrocesso gigantesco e um problema não, um conjunto de problemas que vão levar muito tempo para a gente conseguir resolver. Isso dentro da democracia, com instituições que em tese, se autorregulam. Imagina só dentro de um governo ditatorial, mentes como Abraham Weintraub, como formuladores como, sei lá, aquele outro lá, aquele colombiano, né, que estava aqui, enfim. Imagine que tristeza, né? Então, é uma nota que é importante se fazer para a gente discutir essa questão, tá? Então, a obra de Lourenço Filho, ela revela diversas facetas, né, desse intelectual educador, extremamente ativo e preocupado com a escola e seu contexto social e nas atividades de sala de aula. E aí é que está uma riqueza importante da sua contribuição, ou seja, a preocupação com a instituição escola, com o seu contexto social, ou seja, a importância dessa escola como um instrumento, uma ferramenta da sociedade, de sociabilidade, de transformação e alteração social, e das atividades que são realizadas dentro da escola, ou seja, da importância das atividades de dentro da escola, tá? Aí nós vamos ter alguns outros aqui, eu vou pular alguns que não são importantes, porque não vão estar presentes nas discussões da nossa bibliografia, tá? Da nossa bibliografia sugerida, então deixa eu passar aqui, ó. Lembrando sempre do Howard Gardner, porque ele era um observador das crianças, ele era um psicólogo americano, e percebeu que hoje nos parece muito óbvio que a nossa inteligência é complexa demais para que os testes escolares comuns sejam capazes de medi-la. Hoje isso é para nós um mantra, né? Por isso que nós não fazemos avaliação na escola apenas
baseada em testes. Por isso que quando nós formos verificar aqui, por exemplo, há um texto que eu vou passar para vocês, esse aqui, ó, da avaliação mediadora da Jussara Hoffmann, nós vamos discutir a singularidade dos processos de aprendizagem de cada indivíduo e da importância que nós temos de trabalhar o nosso olhar para a avaliação dentro do processo continuado, dentro do processo formativo, onde nós valorizamos a aprendizagem do aluno a partir dos seus referenciais, né, e a partir também de toda a sua complexidade humana, tá? Aí nós vamos para o 15 aqui, o Jean Piaget, que é desnecessário falar da importância de Jean Piaget para a educação. É um suíço, nasceu em Neuchâtel, e ele faleceu em 1980, nasceu em 1896, faleceu em 1980, ele deixou muitos e muitos escritos, ele foi um homem que passou pelo seu século, e ele, quando eu digo que ele passou pelo seu século, é porque ele nasceu no século XIX e foi profundamente importante no desenvolvimento da educação no século XX. Ele escreveu mais de 50 livros e monografias, alguns livros são muito difíceis de ler do Piaget, porque são muito técnicos, são científicos e voltados para a área da psicologia mesmo, tá? Mas ele escreveu bastante textos científicos, artigos científicos que são estudados ainda hoje no mundo inteiro, é uma riqueza muito grande que ainda está em estudo de Jean Piaget, e ele estudou essa evolução do pensamento até a adolescência. Então ele não passou daí, tá? Ele ficou até a adolescência, procurando entender os mecanismos mentais que o indivíduo utiliza para captar o mundo. Como um epistemólogo, ele investigou o processo de construção do conhecimento, sendo que nos últimos anos da sua vida centrou seus estudos no pensamento lógico-matemático. Se o Piaget tivesse tido mais uns 50 anos, ele ia revolucionar a matemática também, viu? Ele era incrível, ele era fantástico demais. Quem teve o prazer de viver durante a sua atividade ainda, não foi meu caso, eu nasci 4 anos depois que ele já tinha falecido, quem teve a oportunidade de viver a tua atividade ali, a tua produção, o que nós temos de depoimentos sobre isso são coisas assim incríveis e muito apaixonantes. E por isso que eu digo que a obra dele, por ser tão grande ainda, e ser tão complexa, ainda estar em estudo, ser alvo de muitos estudos importantes, ainda vai revelar muito para a nossa área, para a área da educação. Mas hoje ele já é o pilar do nosso pensamento a respeito da epistemologia do ser humano, né? A respeito da construção e do desenvolvimento da aprendizagem, da evolução do pensamento humano. É baseado nisso que nós vamos formular, inclusive, todo o nosso sistema de ensino, inclusive no que diz respeito às etapas e níveis de escolarização. Então, olha a importância desse estudioso para a educação no mundo e no Brasil, sem dúvida nenhuma, esse valor é reconhecido. Nós vamos ter o Lev Vygotsky, né? O Vygotsky, que foi um professor e pesquisador contemporâneo de Piaget, inclusive eles trocavam cartas, eles dirigiam estudos juntos, assim, de maneira meio que informal, mas eles tinham lá suas contradições e eles trocavam informações, não havia essa ideia de rixa, muito pelo contrário, eles se enriqueciam no seu pensamento das suas trocas, e isso garantiu para a ciência da educação importantes contribuições que nós podemos desfrutar atualmente, tá? Ele, na verdade, nasceu em Orsha, que era uma pequena cidade na Bielorrússia. Na verdade, onde ele nasceu não é tão importante, mas, assim, naquela época ali era meio que uma disputa, assim, se era Rússia, se era Bielorrússia, se era um outro terreno, mas isso é só para a gente conceituar, tá? Trazer, assim, como uma curiosidade. Ele morreu cedo, ele morreu com 37 anos, tá? Ele viveu na Rússia, e ele foi muito perseguido pelo governo soviético, as suas
a sua como é que eu posso dizer, formulação era um pouco revolucionária, digamos assim, para a época, mas ele deixou escritos importantes, construiu uma teoria que tem base no desenvolvimento do indivíduo como resultado de um processo sócio-histórico, e nós utilizamos isso até hoje, tá bom? Enfatizando o papel da linguagem e da aprendizagem nesse desenvolvimento, sendo essa teoria considerada histórico-social. A sua questão central é a aquisição do conhecimento pela interação do sujeito com o meio. Então, do Piaget, nós temos o construtivismo, nós temos a teoria do construtivismo. Do Vygotsky, nós temos o socio-interacionismo. E aí, quando nós vemos aqui que ele fez um estudo, que construiu uma teoria, que a base é o desenvolvimento do indivíduo como resultado de um processo sócio-histórico, nós vamos lembrar que a nossa base, sobretudo para a formulação da educação básica no Brasil, é o processo sócio-histórico-cultural, que aí nós vamos trazer a contribuição também de Vallon. Então, olhe como isso constitui e fundamenta a nossa educação atual, como isso enriquece e como isso dá norte para o nosso sistema educacional e para o conjunto da nossa construção, da nossa educação atual, tá? E essa questão central dele de aquisição do conhecimento pela interação do sujeito com o meio é a base da nossa educação infantil no Brasil hoje, tá? Olhem bem direitinho os referenciais, vocês vão observar esses elementos. Henri Vallon, ele era um francês, e antes de chegar à psicologia, ele passou pela filosofia e medicina, mas ao longo da sua carreira foi cada vez mais se aproximando dos estudos em educação. Ele estudou muito as concepções piagetianas e vygotskianas, desenvolveu uma teoria baseada na linguagem também, buscando ali e aprimorando a ideia de Vygotsky, mas colocando um elemento importante do objeto de aprendizagem e também do aspecto da afetividade, mas não na afetividade como no sentido do amor só, mas na afetividade como da relação afetiva do objeto com o sujeito. E a partir daí a criação dessa linguagem, né, que criava o conhecimento, as bases para a criação do conhecimento. Depois nós temos o Antônio Gramsci, que é muito importante, ele foi um filósofo, jornalista, socialista italiano, ele viveu na Itália fascista do Mussolini, também foi perseguido, e a sua obra, praticamente, uma boa parte dela foi desenvolvida enquanto ele estava preso, e se constitui numa teoria política que pode ser considerada como uma das grandes contribuições filosóficas contemporâneas e a crítica e a luta social pela transformação da sociedade capitalista. Muito importante a contribuição de Gramsci. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui que nós veremos no nosso texto. Pierre Bourdieu, com certeza. Deixa eu ver. Eduardo Copared, não. Deixa eu ver quem está na nossa bibliografia aqui. Pierre Bourdieu, então vamos para o 26 aqui. Ele é muito importante para a fundamentação da nossa teoria educacional atual, tá? Ele desenvolveu a ideia de que toda ação pedagógica é objetivamente uma violência simbólica, enquanto a imposição por um poder arbitrário, a ação pedagógica tende à reprodução cultural e social simultaneamente. Ou seja, ele traz uma crítica sobre essa imposição do aculturamento a partir da prática pedagógica. Então, olha só que revolucionário. Ele diz que toda ação pedagógica é objetivamente uma violência simbólica, ou seja, quando nós estamos atuando de maneira a uma ação pedagógica, nós estamos impondo uma visão de mundo, uma visão de compreensão, buscando, então, dessa maneira, orientar de forma arbitrária o indivíduo. É claro que romper com essa lógica é muito difícil a partir do momento que nós falamos de uma educação sistematizada, mas é importante a contribuição dele para que nós discutamos, sobretudo, uma escola que seja uma escola democrática. Então, esses conhecimentos do Pierre Bourdieu são muito importantes para a nossa construção da visão de democratização da educação,
Porque até agora nós estamos falando de desenvolvimento, de fase de desenvolvimento, de capacidades, de ampliação do escopo da escolarização, mas nós precisamos entender também que existe uma lógica social ao redor e que essa ideia de democratização que nós tanto falamos hoje, ela é muito influenciada pelas ideias também de Pierre Bourdieu. E claro, vamos ter a contribuição muito enriquecedora de Paulo Freire, que nos traz um caminho muito importante sobre essa construção a partir da sociabilidade da educação e das práticas pedagógicas que nós podemos desenvolver, né? Deixa eu ver quem mais aqui. Temos o Demerval Saviani, que também está presente na nossa bibliografia, que traz contribuições importantes no âmbito sociológico da educação. Demerval é um grande estudioso da sociologia como um todo, também da sociologia da educação, e ele traz uma contribuição que critica o caráter neoliberal da educação e impõe a estratégia de resistência como uma arma de luta. Eu tenho falado muito sobre isso aqui, sabe? Sobre essa luta contra-hegemônica, de construir uma escola heterogênea, de romper com paradigmas que, embora estejam pacificados de maneira pela imposição arbitrária do nosso arcabouço cultural da educação, nós precisamos romper para criar uma escola realmente libertária, uma escola libertadora, uma escola democrática, uma escola para todos, uma escola do livre pensar, uma escola que conduza a sociedade para a liberdade das amarras que nos mantém ainda tão atrasados enquanto sociedade. E Demerval Saviani, em sua obra, ele traz uma grande contribuição nesse sentido, tá bom? Deixa eu só falar um pouquinho sobre o Perrenot. Eu já fiz com vocês um estudo sobre o Perrenot aqui numa das aulas anteriores, mas ele é muito importante, tá? Para a discussão, sobretudo sobre a discussão sobre as competências e as habilidades e as inteligências, tá? Ele e Morin são importantes nessa discussão que nós temos, inclusive, no que diz respeito à separação e divisão dos aspectos curriculares, dos componentes curriculares, tá? Hoje em dia, a escola mal consegue fazer com que todos compreendam o interesse em saber ler ou contar. Ler ou contar, ele fala de saber ler, escrever ou da matemática. O que dizer, então, de saberes cuja utilidade não é fácil de imaginar, como a álgebra, como a biologia, como a história ou até mesmo a filosofia? A escola continua muito despreparada diante dos alunos que não têm interesse em encher a cabeça de coisas inúteis e que não percebem o poder e o prazer que esses saberes poderiam lhe trazer. E isso aqui, cara, é uma frase que diz muito, muito, muito sobre o momento atual da nossa escola. A nossa escola hoje está permeada desse desafio. O desafio de nós mostrarmos para a criança o prazer de ensinar, nós apresentarmos para a criança, de alguma forma, mobilizarmos a compreensão dessa criança para que ele possa despertar, para que ela possa despertar o prazer do ensinar, descobrir todos os prazeres e toda a alegria de conviver nesse âmbito do conhecimento, algo que é absolutamente difícil de se fazer, sobretudo numa sociedade de tanta informação, de tanto assédio às crianças no sentido da atenção, tá? Eu falo no assédio no sentido da disputa da atenção. Você tem jogos, você tem coisas tecnológicas, e tudo isso desperta o interesse das crianças de maneira que a escola desperta cada vez menos, de forma que a escola tem cada vez mais dificuldade de mostrar para a criança esses saberes. Então, como nós podemos atender a função social, a função básica da escola, se nós não conseguimos hoje nos integrarmos, nos interligarmos, nos conectarmos com esses alunos para mostrar a eles a importância
de aprender essas ciências e essas áreas, esses campos do conhecimento. Gente, realmente é muito longo, tá? Eu vou continuar isso num outro vídeo, eu vou gravar amanhã e vou disponibilizar para vocês, tá? Para que vocês possam ver. E aí depois eu continuo dando ênfase nos aspectos pedagógicos e depois vou para os aspectos específicos da nossa bibliografia. E eu quero fazer ao vivo, se tudo der certo, e vai dar certo, porque eu vou fazer para vocês isso no sábado, a correção de várias questões, e nós vamos discutir um pouquinho sobre essas questões, vou comentar sobre essas questões, tá? Para que vocês possam estar bem preparados para a prova domingo, tá bom? Galera, qualquer dúvida, me passem no privado, podem me chamar, eu estou aqui à disposição. Eu espero que vocês tenham gostado e aproveitado da aula de hoje. E qualquer coisa, gente, não tenham dúvidas. Eu estou aqui. Me chamem, tá bom? É isso. Agradeço a presença de todos vocês e encerro aqui a aula de hoje. Muito obrigado.